seja diferente. Que o Senhor possa usá-la com poder e glória. Que tudo que sair dos lábios dela não seja dela mesma, mas seja orientada pelo Espírito Santo. Amém? Seja muito bem-vinda. Deixa Deus te usar. Estende a tua mão para cá. Vamos falar assim, olha, Tâmara, deixa Deus te usar. Amém. Amém. Cadê as irmãs do louvor? Cadê? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu preciso da Nayara, eu preciso da Evelyn, eu preciso da gravidinha sentada aqui na frente. Gente, vou ter que ficar descalço a primeira vez, mas é o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que vocês escutem bem esse hino, que hoje é o que Deus vai fazer. Demorou um pouquinho para o Espírito Santo me dar esse hino. E só escutem enquanto elas vão louvar, eu vou declarar sobre as suas vidas. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. E, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, que tudo aqui que seja falado, Pai, seja através de Ti. Pai, toda surdez espiritual agora, Senhor, seja rompida, Pai, toda cegueira espiritual, Senhor, toda religiosidade, Pai, todo esse espírito imundo, Senhor, que o Senhor leva para bem longe. Pai, eu te peço agora, no nome de Jesus, Senhor, toda raiz de rejeição, Pai, toda raiz, Senhor, de abandono, Senhor, toda raiz de abuso,
Senhor, o Senhor venha, Pai, colocar para fora. Senhor, onde Satanás tem colocado as garras dele, eu dou uma ordem que tira as tuas entranhas pelo nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, Senhor, que toda ferida que estava mal curada, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com a tua mão grandiosa, Pai, arrancar as entranhas de Satanás, Pai, e que elas venham, Senhor, ser curadas para a tua honra e para a tua glória, pelo nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus me deu uma palavra que está em Isaías 53, que fala: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado do braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe e padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. A nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém. Nessa palavra aqui fala que Jesus veio à terra por nós. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado e ele foi machucado. E foi lançado sobre ele todos os pecados, as dores que nós recebemos, que nós fazemos, as transgressões. E Deus, ele mandou o seu único filho para salvar as nossas vidas. Só que às vezes nós nos questionamos, nós perguntamos o porquê, nós brigamos com Deus, nós brigamos com pastores, brigamos um com o outro, queremos aparecer, queremos fazer coisas que não vem de Deus. E onde Deus tem me usado bastante na área onde eu mais sofri da minha vida, na área onde foi difícil ser curada, mas foi na área onde eu sei que muitas mulheres aqui presentes sofreram o que eu sofri. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos traumas do passado, que tem prendido a vida de muita gente, que tem prendido a vida de muita mulher a conseguir ter um casamento saudável, uma família saudável, uma vida saudável. E primeiro eu quero me apresentar, eu quero falar um pouquinho sobre quem eu sou e sobre como Deus moldou o meu caráter. Então, as experiências que Deus me colocou fez com que eu fosse moldada por Ele. Ele refez o meu caráter, Ele me transformou uma pessoa que era vaidosa, uma pessoa que não se submetia a ninguém, uma pessoa aonde eu achava que eu estava certa em tudo, uma pessoa aonde não queria escutar, uma pessoa que já tinha sofrido tanto na infância, sido tão obrigada a fazer coisas que eu não desejava, que eu cheguei e dei um basta. Falei, chega, ninguém manda em mim, ninguém
ninguém faz, o que eu tiver de fazer eu não vou aceitar a ninguém fazer. Então eu vou falar aqui primeiro, antes de qualquer coisa, que tudo que cada mulher aqui presente sofreu, Deus vai transformar o seu sofrimento em bênção. Hoje vocês vão falar, eu não entendo por que eu sofri isso. Mas Deus está falando, você não precisa entender. Porque através disso você vai ajudar muitas mulheres. Através da sua cura, Deus vai fazer você levantar e curar outras mulheres. Não foi porque eu quis, foi permissão de Deus o que nós sofremos. Mas hoje eu estou aqui para explicar o porquê que é permissão de Deus. O porquê que acontece o que acontece conosco, e às vezes nós culpamos a Deus. Eu preparei isso daqui, mas eu acho que nós não vamos usar não, Mateus. Eu preparei um pouquinho disso daqui, mas o Espírito Santo está me dando outras coisas, nós vamos falar um pouquinho aqui. Às vezes, como criança, você é abusada, você é molestada, você é rejeitada, você passa por situações onde você pergunta assim, o que eu fiz para merecer isso? E às vezes as nossas atitudes, o que nós passamos, significa a reflexão do que você viveu lá atrás. E o que acontece com isso? O seu inconsciente, ele lança no seu corpo. Só que o seu consciente não sabe que é por causa do trauma que você sofreu lá atrás. E hoje eu quero falar aqui só um pouquinho o que causa os traumas. E aí o Espírito Santo vai me usar como vocês vão conseguir se livrar disso. O trauma da rejeição, ele vem através da gravidez indesejada, da tentativa de aborto, do bebê com gênero diferente, desejado pela mãe. Às vezes a sua mãe ou seu pai estava grávido e achava que era menina e veio um menino, queria muito um menino e veio uma menina, e através da sensação do que ele jogou para fora ali, você recebeu. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é matéria, mas a nossa alma e o nosso espírito não. Não existe alma ou espírito bebê. Existe o nosso corpo. A partir do momento que Deus te deposita na barriga da sua mãe, você já recebe tudo aquilo que ela vive ao redor dela. Você está ligado com ela. Através de palavras que a sua mãe escutou, através de abusos que a sua mãe sofreu, através de sensações que a sua mãe viveu, foi passado para você. Você não consegue lembrar, porque isso vai para o seu inconsciente. A nossa alma é como se fosse uma caixinha. E às vezes nós nos perguntamos assim, por que a criança já nasce assim? Por que a criança já sofre assim? Não é por causa que a criança quer. É porque você sofreu tanto já, desde a partir do momento que a sua mãe te concebeu na barriga dela, que aquilo vai se alimentando. E eu falo para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Os bebês com doenças, com alguma deficiência, com alguma anormalidade, também faz com que ele se sinta rejeitado. As crianças que são entregues para rejeições, as crianças que perdem os seus pais na infância, bebês que simplesmente nunca nem conheceram o seu pai, ou nunca nem conheceram a sua mãe. Abusos, crianças que são usadas e depois descartadas. Pais com distúrbios que não puderam cuidar dos seus filhos. Você sabe aquela hora que seu filho quer a sua atenção? Que é muito mais gostoso você estar no seu telefone? É muito mais importante você ver o Instagram do que você olhar para o seu filho e escutar o que ele está falando? Pois é, o seu filho se sente rejeitado. Você não sabe. Mas ele sabe a dor que ele carrega. Quando ele fala, mãe, você fala, cala a boca, daqui a pouco fala com você. Pois é, dói. E ele guarda isso. Rejeição por amigos, professores e namorados. A gente não sofre só rejeição quando a gente é criança, não. A gente sofre rejeição também na nossa infância, na nossa adolescência. Aquele namorado que se amava tanto, que pegou e te deu um pé na bunda. Aquele professor que se admirava tanto, que nem olha pra você ali, não te dá confiança, você tenta ser o melhor estudante. E aí a gente vai falar um pouquinho o porquê que você tenta ser bom em tudo também. A infidelidade. E o que me admirou muito nessa minha trajetória, que eu descobri que os bebês também que nascem prematuro e ficam na UTI também, eles se sentem rejeitados. Então, a partir do momento que você entende esses aqui, hoje, você como mãe, você tem a autoridade de quebrar isso na sua vida e na vida dos seus filhos.
alguns traumas que causam. Eu tirei essa passagem de Isaías 53 porque fala assim, na linguagem nova: foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Jesus, ele veio na terra, e nós desprezou ele, e nem por isso ele virou as costas para nós. Às vezes você vira as costas para o seu pai, para sua mãe, com sentimentos, deixando essa amargura entrar dentro de você. Imagina se Jesus virasse para você e falasse assim: eu não quero porque você me rejeitou. Eu morri, derramei o meu sangue e você me rejeitou. Imagina só o que seria de nós todos aqui nessa sala, né? Então, eu quero falar para vocês aqui hoje que o que vocês viveram no passado, vocês não podem mudar, mas vocês podem mudar quem vocês vão ser da agora para frente. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o que você faz. Você coloca expectativa em pessoas. Quem aqui já sofreu dores porque você colocou expectativa no outro que ia fazer e sofreu decepção porque não recebeu aquilo? Dói, né? O que eu venho falar pra você aqui? Coloque sua expectativa em Deus. Acredita que Ele faz. Não coloca no homem. O homem é falho. Deus não é falho. Aprenda a se comunicar. Aprenda a falar com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu pastor, com a sua pastora. O que está te incomodando? Quais são as dores? Chega de mimimi. Gente, Satanás ama uma fofoca, viu? Ama. Você sabe aonde que ele entra? Ali na fofoca, naquele sentimento ali. Que vai e ele faz uma bagunça. Ele só precisa de uma brechinha para ele transformar num gretão. Compartilhe as suas histórias com as pessoas de confiança, as que Deus colocar no teu coração. Fala suas dores. Tira para fora tudo aquilo que está dentro de você, que você segurou por tanto tempo. E comece a buscar a Deus e pedir para Deus. Comece a declarar. É hoje eu vou ensinar para vocês a declarar cura sobre suas vidas e declarar que Deus é maior do que qualquer dor que você recebeu. Qual é o sentimento de abandono? Tem muito a ver com a rejeição também. A separação dos pais. O pai que fala assim: eu vou te visitar, filha. Você se arruma, você fica prontinha esperando seu pai e seu pai não aparece. Você nunca nem conheceu seu pai e se sente rejeitada. As situações das mães que separam também dos pais e começam a falar muito mal do pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tira do seu filho aquela imagem que ele tem. Não faça com seu filho o que você às vezes pode ter sofrido. Coloca a sua situação com o seu cônjuge de lado. Jamais fale mal do seu marido para o seu filho. Vocês não sabem o transtorno, o trauma e a desgraça que você pode trazer na vida dos seus filhos por causa disso. Coloque você e seu marido. Tira seus filhos disso. O que você tiver que resolver, resolva entre você e o seu marido. As mães que não têm condições de ficar com filhos, que às vezes dá para os outros, às vezes deixa com alguém. Aconteceu comigo, gente. A minha mãe, para me dar uma vida melhor, ela me deixou no Brasil com a minha irmã. Só que criança às vezes não entende isso. Quantas mulheres também que eu posso falar que tem aqui nos Estados Unidos que às vezes tem que deixar as crianças para dar uma vida melhor, só que a criança ela não entende. Ela acha que você prefere estar em outro lugar e abandonar ela do que estar com ela. Então, eu venho convidar vocês a pensar um pouquinho em tudo isso que eu vou estar falando. Eu quero que vocês meditem em tudo isso. E o Espírito Santo ele vai trazer na mente de vocês coisas que precisam ser curadas dentro de você e coisas que precisam ser curadas com seus filhos. Sabe aquelas mães também que deixam a criança sozinha e vai para a festa? Pois é, isso causa o sentimento de abandono. Pais que faleceram quando as crianças ainda eram novas. Comigo, graças a Deus, não aconteceu, mas eu sei que muita mulher, muita gente perde os pais,
fica, às vezes os dois ou só um, isso causa um sentimento de abandono. O abuso físico, as palavras que às vezes você, por isso que eu falei com vocês aqui, cuidado com o que vocês falam com seus filhos. Às vezes as suas palavras lançam maldição para os seus filhos. E é abuso físico, não é abuso físico só ali você está xingando, mas às vezes uma coisinha que você fala, que aquilo você está abusando do seu filho, que você está abusando verbalmente. As situações que você pega, segura de mau jeito, você também toma cuidado, porque o diabo é sujo. Ele só espera uma açãozinha sua para ele começar a agir nessa criança. O luto. Quem é que achava que luto era somente quem morreu? Ou sabe que luto também pode ser outras perdas? Quem é que vocês sabem que pode ser outras perdas também na vida de vocês? Sabe que os sonhos não realizados? Vocês sabem que o negócio que não deu certo, a perda de uma gestação, a perda de um trabalho também. E vocês sabem como vocês fazem esse luto? Entreguem nas mãos de Deus. Vocês sabem que aquela porta que Deus fechou foi um livramento na vida de vocês? Vocês sabem que aquela perda de amizade que vocês amavam tanto, ou aquele cônjuge que vocês amavam tanto, podia ser seu buraco, sua queda lá na frente, e Deus enxergou? Sabe aquela criança que Deus permitiu que não viesse ao mundo? Poderia ter sofrido algo mais. Então nós temos que entregar todas as nossas dores nos pés de Deus. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o sentimento e as fases do luto. Sente raiva, sente culpa, não se aceita, não se sente aceito, agressividade, quer fazer negócios com Deus, quer trocar, acha que Deus é nosso empregado, né? Quem aqui já achou isso? Eu já achei. E às vezes nós temos que entender que Deus, ele faz só aquilo que é melhor para nós. E vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o abuso. A gente quer trazer isso daqui porque daí vai começar. Só que eu quero trazer as características. O abuso, ele não é só o toque, ele não é só a ação. O abuso, ele vem do contato, de você praticar atos perto do seu filho, da prostituição, do mostrar material pornográfico para o seu filho, mostrar qualquer tipo de atividade pornográfica. E as crianças e as pessoas que Satanás mais usa, é aquelas crianças que os pais abandonam, que não têm a atenção do pai, que não têm a atenção da mãe, que se sente sozinho, que se sente abandonado. Ali o Satanás usa aquela pessoa que aceita ser tocada por ele para abusar do seu filho, da sua filha. E os comportamentos, quais são os seus sintomas da pessoa que foi abusada? Ansiedade extrema, fobia, medo excessivo, síndrome do pânico, o toque, interesse por pessoas do mesmo gênero, mulheres com dificuldade em respeitarem e consultarem seus maridos ou pastores. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar o que um líder fala? Porque já foi abusado tanto que, igual eu falei com você, eu não aceitava ninguém vir falar comigo. Mulheres que se deixam também ser muito manipuladas. Mulheres com dificuldade enorme de falar não para pessoas. Sentimentos de culpa, confusão em suas emoções, perda de identidade, tentativa de suicídio. Eu já tentei me suicidar. E o que causa disfunção sexual? Mulheres extremamente inseguras e desconfiadas. Mulheres com sentimento de inutilidade, de que ela é uma mercadoria baixa. Ela tem baixa autoestima, falta de amor próprio. Sentimentos de vitimismo, distúrbios psicológicos. E por último aqui, foi o que eu falei antes, que você não pode evitar o que aconteceu com vocês, mas vocês podem ser transformadas em pessoas novas. Então vamos lá começar. Para quem não sabe, a minha família veio de abusos. A minha avó sofreu abuso, a minha mãe sofreu abuso, a minha tia sofreu abuso, eu sofri abuso. E existem maldições hereditárias que pessoas falam que não acreditam. E quase a minha filha
foi abusada. Dói demais. E Deus, ele tem um chamado pra mim. E ele falou, você vem? A gente às vezes não quer ir pelo amor, né? Vai pela dor. Pois é, eu fui pela dor. É difícil, dói. E eu decidi a parar com isso tudo e falei assim, Senhor, eis-me aqui. Só que o tratamento de Deus nós não entendemos e às vezes queremos parar pela metade. Começa o primeiro vento, fala, não, Deus não tá comigo não, tá assim. Como que você quer desconstruir uma coisa que eu vivi por 30 anos em um ano, em meses? Não, minha filha. Vocês sofreram muitos anos isso. E para desconstruir é um tratamento de Deus. Às vezes vocês querem pular fases sem estar pronta. Quer chegar aqui num púlpito sem estar pronta. Quer ganhar cargos sem estar pronta. Quer criticar as decisões sem estarem prontas. Tem um preço a ser pago. Você tem pago o preço? Você tem buscado a Deus? Você tem reconhecido assim, eu fui abusada, eu sofri rejeição, eu sofri abandono, as características realmente tomam frente da minha vida. Você sabia que a minha mãe, ela tinha que fazer tudo o que eu queria? Você sabia que a minha mãe, ela simplesmente, eu falava com ela, eu quero isso agora, ela tinha que vir? Você sabia que eu falava assim, minha mãe me troca por tudo? Eu achava que a minha mãe era exclusiva minha. E quando eu comecei o meu tratamento, a pastora Deise falava comigo assim, Tâmara, você tá tendo atitude da Tâmara de 9 anos. Eu falava, você tá louca, pastora? Eu falava assim, você tá doida? Eu não queria enxergar que as atitudes que eu tinha era a Tâmara da infância. E nós temos sentimentos, tudo isso que eu falei aqui, os sentimentos que eu vou falar pra vocês, que eu quero que vocês se autoanalisem. E aí, vocês vão pensar bem. Quantas de nós tem ciúmes? Ciúmes de pastores, ciúmes de irmã, de amigo, de marido, que tá do lado, que às vezes só porque conversou com o outro, já acha que tá ali com ciúme. Quantos de nós temos a sensação que só porque aquelas duas tá ali, eu vejo elas conversando, elas estão falando de mim? Gente, vocês é a última bolacha do pacote, eu não tô sabendo? Né? Olha, vamos acordar. Quantas de nós faz com que quer chegar num lugar e quer ser o centro das atenções? Gente, tudo que eu tô falando é o que eu tô, pra mim, tá? Tudo que eu vivi. Quer ser o centro das atenções, já quer tomar frente de tudo, já quer ocupar lugares onde vocês não estão preparados, não estão pagando preço para isso, e quer entrar assim, achar que você é merecedora de estar, achar que você merece muito mais do que a irmã que está do lado. Quantos de nós julgamos porque vemos pessoas e fala, quem que é essa irmãzinha que está aí falando, chegou agora e acha que já está mandando em tudo? Nós não sabemos o preço que ela paga. Vocês sabiam que o rei Davi teve várias oportunidades de tocar no rei Saul e ele não tocou porque era ungido de Deus? E foi um escolhido de Deus. Independentemente, eu quero deixar aqui para vocês, antes de vocês pensarem ou quererem tocar no ungido de Deus, por mais que está em pecado, está fazendo transgressão ou qualquer outra iniquidade, entrega ele para Deus antes de vocês abrirem a boca, porque o preço é muito caro. É muito caro. É muito caro você se levantar contra o escolhido de Deus, independentemente se ele está errado ou não. Isso daí é Deus e ele. E eu já fiz assim, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui eu já levantei, eu já critiquei, eu já falei, eu já questionei, eu já falava quem que é essa que tá achando que tá falando ali. É difícil, é doloroso. E nós não entendemos às vezes o processo de Deus. Sabe aquela hora que vocês acham que vocês estão prontas, que vocês estão indo assim, agora eu vou, agora eu tô pronta, e Deus pega seu tapete e puxa? Quantas de vocês achavam que estava pronta para um negócio, para um trabalho, para um ministério ou para algo até dentro de casa e Deus puxa o tapete?
a gente perde. E não entende o porquê. Fala, Senhor, o Senhor não me entregou isso? Gente, eu questionei tanto, eu fui pra Flórida, passei por uma prova. E eu falava assim, mas o Senhor não me mandou pra cá? Por que que tá acontecendo isso? Eu não quero saber de mais nada, não. Quanto mais eu tô buscando, mais a prova vem. Enquanto eu tava agradando Satanás, claro que não tinha prova, né, minha filha? Enquanto eu tava falando dos outros, não tinha prova. A partir do momento que eu renunciei, vem a prova. Então, a gente tem que entender o processo. É difícil. Eu comecei a caminhar e eu não entendi o meu chamado, não. Vou falar pra vocês. Me senti vontade de descer as águas porque eu bebia, eu fumava, eu ia em festa, eu falava que era difícil pra mim largar. Mas vocês não entendem. Não é vocês que querem. Não aceite também ninguém falar pra você, você tem que fazer. Não. É o Espírito Santo. Só que eu vou falar pra vocês. A pessoa pode te dar um conselho. Você quer andar com Deus, tem que ser assim, assim, assim. Essas são as renúncias. Cabe a você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Se você quer ser usada, se você quer estar ali numa vida em santidade, você tem que abrir seu coração. Mas também não é forçado. Só que também não queira alcançar um local onde você não está pagando preço por isso. E é difícil. É difícil ter renúncias. É difícil você aceitar que você está errada. É difícil você se submeter a pessoas enquanto você cresceu a vida inteira falando, eu não vou sofrer mais isso, eu não vou me submeter a ninguém. É difícil. É muito difícil, é doloroso. E Deus, Ele foi me moldando o meu caráter, era o que estava escrito. Ele foi me ensinando a eu me submeter a pessoas, a eu perdoar a minha mãe, a eu perdoar o meu abusador, a eu perdoar a pessoa que tentou abusar da minha filha, a eu perdoar o meu marido, a eu ser uma esposa melhor, a eu querer realmente ter a verdadeira adoração a Deus. Porque enquanto eu achava que eu estava ou crente demais, ou achando que eu estava ali no santa demais, eu não era ninguém. Então eu vim falar para vocês aqui, não queiram ocupar um cargo que vocês estão em tratamento. Quando chegar a hora, Deus Ele vai fazer. Eu me questionei, gente, eu saí da minha igreja, porque eu já achava que eu estava pronta demais, mas eu sabia que eu ia sair do local, mas eu quis dar uma ajudinha para Deus. Porque quando eu fui falar do meu chamado para minha pastora, ela não aceitou. Ela não aceitou. E eu tive oportunidades aqui com a pastora que eu não tinha na minha igreja. E às vezes eu me questionava. Só que era um tratamento de Deus, sabe pra quê? Porque eu achava que eu estava pronta demais. Eu achava que eu estava santa demais pra estar ali. Eu vou contar um testemunho. Aquele dia que eu estava aqui, que era pra me pregar e eu não preguei, eu saí daqui bufando. Tá? Eu saí daqui bufando. Porque eu achava que eu estava pronta demais. Eu não estava pronta não, gente. Não estava pronta. E quando era a época de Deus me preparar, Ele foi me moldando. Eu fui e falei coisas para minha pastora. Eu sei que Deus me usou para falar coisas com ela onde ela precisaria ser tratada, mas eu sei também que eu usei minha carne. Eu sei que Deus me colocou na vida dela porque eu era capaz de falar coisas que Deus queria que fosse falado, que nenhuma irmã dentro da igreja falaria, porque ela se despertou. Só que eu também sei que eu também deixei ser usada pelo inimigo, pela carne, porque eu fiquei muito nervosa. E aquilo, você sabe quando você sofre algo que é você e Deus, aconteceu, você entrega nas mãos de Deus, mas aí você quer falar com a minha mãe, você quer falar com a pastora, você quer ligar para fulano, quer falar para ciclano? Pois é, isso é capeta puro, tá? Isso é capeta puro de confusão. Porque a partir do momento que você abre a sua boca e vem querer questionar o ungido do Senhor, você está pecando. E o preço é alto. Gente, eu passei por uma prova por causa disso. Uma prova. E aquilo eu recebi ali profecias assim, você vai trabalhar com mulheres. A área que você foi machucada, você vai levantar mulheres. Eu falava assim, o que essa pessoa está falando? Não entendi não. Até dia 1º de janeiro, a missionária Isabel Falcão virou para mim e falou assim, Deus tem um ministério muito grande com mulheres. Você vai abrir porta para mulheres, para pessoas. E eu não entendi. Eu achava que era o meu trabalho, gente. Eu achava que era o meu trabalho de consultoria financeira e suplementos. E eu não entendia, não. E sabe, pastor, eu não contei pra ninguém, não.
Você sabe aonde que eu entendi o meu chamado? A primeira palestra que eu vi na sua igreja. Sentei aqui, eu falei com vocês, o Renan veio, ele palestrou. E quando eu fui conversar com algumas meninas, que era a Nayara e mais algumas, que elas viraram para mim e falaram assim: eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu vou fazer. Tudo que eu começo, ou eu não tenho aprovação do meu marido, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Aquilo eu falei: peraí, como assim? Elas precisam de uma ajuda, eu posso ajudar. Mas não era nada espiritual não, gente. Não era, a minha intenção não era nada espiritual. Não era. E eu falei assim: não, eu posso ajudar elas a conseguirem a descobrir o chamado, descobrirem o que elas são capazes de alcançar. E aquilo ali, eu peguei a mentoria, foi aonde mais como é que eu falo? Um desaponto que eu tive em querer confiar em homens, em pessoas. Mandei a primeira lá no grupo da igreja: irmãs, estou abrindo uma mentoria para 20 mulheres, eu não vou cobrar. E a primeira que me bloqueou nisso foi minha pastora. E aí eu falei assim: uau, a que eu esperava vir me ajudar, aí eu ajudar pessoas dentro da igreja, eu esperava apoio da minha pastora, do homem. Eu não preciso do homem, eu preciso de Deus. Eu não entendia isso. E Deus colocou pastores na minha mão para me ajudar. Deus colocou pessoas específicas na minha mão para me ajudar. E foi quando eu comecei a despertar o meu chamado. Deus, ele falou para mim assim: não vai ser qualquer uma que eu vou aceitar você mentorar ou você ajudar. São pessoas específicas que estão prontas para isso. E eu não entendia. Eu falo para vocês, cada dia que passa eu entendo mais o meu chamado. Eu preparei aqui para vocês um negócio aqui que eu não estou usando nada disso, porque eu achei que era isso. E não era. Tem a ver um pouco com o que eu coloquei ali? Tem. Mas tem a ver mais com a palavra de Deus e Ele me usar para falar com vocês, do que o homem fazer um script, colocar aqui atrás e ler para vocês. Não é isso que Ele quer. Não é isso que Ele quer. Ele quer que vocês sejam despertas. Ele quer que vocês arranquem a mágoa de dentro de vocês. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quantos aqui passam problema financeiro? Quantos aqui não têm organização financeira? Eu quero que levanta a mão, participa. Vocês sabem que problemas financeiros têm a ver com o perdão de mãe e pai? Vocês sabiam que na Bíblia fala: honrai o teu pai e a tua mãe? Independentemente, ele não fala assim: honra seu pai e sua mãe, se ele for santo, se ele for bom, se ele for isso. Não, honra o teu pai e a tua mãe. E você carrega tudo isso dentro de você, tudo isso que eu li aqui. Eles não são culpados disso. Eu demorei a entender isso. E aquele dia, pastora, que eu não preguei aqui, acho que depois eu voltei, eu achava que eu tinha sido curada, perdoada, minha mãe e tudo. E eu saí daqui, uma bênção, pastora, eu saí daqui assim, toda feliz. Na outra vez que eu voltei, feliz, assim, muito feliz. E aconteceu uma situação que o Espírito Santo deixou, porque eu achava que eu estava curada. Por isso que eu não estava preparada para subir aqui. Como é que eu vou pregar se tem que perdoar sua mãe se eu não tinha perdoado a minha? Uma situação aonde trouxe toda a lembrança da infância até aquele momento. Eu chorei por 3 horas seguidas sem eu conseguir parar. E eu não entendia por que eu não conseguia parar. E aquilo ficava aquele filme todinho, o Espírito Santo trazendo. E eu chorando, eu chorei até dormir. E aí eu virei pra minha mentora, a pastora Larissa, e falei assim: aconteceu isso, minha mãe fez isso, eu chorei por assim, eu não entendo, e não sei o que. A pastora Larissa falou assim: o Espírito Santo tá mandando te falar que é a sua cura. Você não tinha perdoado sua mãe, agora arrancou de você tudo o que estava dentro. E o que acontece com os traumas da nossa infância? Satanás, ele é sujo. Tudo que você passou, ele coloca ali uma pomadinha por cima para que você venha esquecer. Ele coloca no seu subconsciente para que você venha esquecer de tudo que você passou. E o que o seu físico
e a sua alma está vivendo hoje como se tivesse tudo normal, para que você viva em pecado. Porque todos esses sintomas, tudo que eu falei aqui, sem a gente saber, é viver no pecado. É viver o que Ele quer que a gente vive. Que é o sentimento dentro da sua casa que você não confia no seu marido, que você não é uma boa esposa, você não é submissa. Não é você querer aceitar tudo que o seu marido fala, mas é você saber que ele é o sacerdote do seu lar. É você, antes de tomar uma decisão, perguntar ao seu marido. É você saber falar com a sua filha, com o seu filho. E tudo aquilo que nós vivemos hoje e passamos para os nossos filhos é o que você viveu no passado. E aí você julga da sua mãe, que porque minha mãe me tratou assim. Tudo que sua mãe viveu e passou para você foi o que ela passou no passado dela, foi o que ela recebeu. Então o que eu quero trazer para vocês hoje, que não é culpa de ninguém. São maldições hereditárias que vem passando, e tudo que nós recebemos, nós passamos até o momento onde você vai tomar a decisão de querer dar um basta e escrever uma nova história para você. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de você escolher um arado novo que Ele está colocando em suas mãos e querer começar o plantio para você ter a colheita. Mas lembra, é um processo. Não queira vir se arrepender hoje, chorar hoje, falar que você perdoa, que você quer começar e amanhã você acha que vai colher bênção. Você não vai. Vai vir os testes, vai vir as provas. Deus vai forjar o seu caráter. Como que vocês acham que Deus forjou o meu caráter para mim estar aqui hoje? Eu sofri, eu chorei, era dentro de closet chorando, era dentro de closet pedindo Deus para me ajudar, era de joelho pedindo Deus para me levar. Quantas vezes lá na Flórida eu fiquei de joelho pedindo Deus para me levar? Muitas vezes. E eu pedi perdão por isso. Porque eu falava que eu não estava aguentando sofrer mais. Que por que eu estava passando e eu não estava entendendo aquele processo. Gente, é um pecado gigante você pedir Deus para levar. Deus sabe o que Ele tem para você. Você não se manda, você não tem escolha. E a partir do momento que você é uma escolha de Deus, é Ele que dá a direção. É difícil, gente, é difícil. E eu passei num processo onde eu morava numa casa linda. Eu fui para a Flórida para isso. Eu morava numa casa linda, com piscina, 4 quartos, maravilhosa. Meu marido começou o projeto que ele veio para cá. E uma família disfuncional, tudo anda disfuncional. Então, se você tem um projeto, primeiro se arruma suas emoções para você conseguir alcançar o sucesso. E com 6 meses, nós forramos $200 mil. 6 meses. E a casa que a gente estava começou a ficar muito cara. Porque eu comecei a me entregar, mas o meu marido ele precisava ser tratado também. E eu também. Não só ele, os dois. E Deus começou a fechar as portas, começou a fazer tudo dar errado para ele. Começou a fazer tudo dar errado para ele. E eu sem entender. Ele orando e falava: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim e das minhas filhas. E eu não entendia. Eu passei meu ano novo mudando de uma casa enorme para um apartamento que não tinha lugar nem para colocar meu escritório. E depois de 6 meses lá vai eu mudar de novo, sem eu entender muito o porquê, para West Palm, onde eu me sentia até uns tempos atrás ali oprimida dentro daquele lugar, onde eu falava assim: eu não gosto daqui. E Deus falou para mim assim: eu vou te tirar daí no tempo certo, mas primeiro eu te levei para ir para um propósito e você vai cumprir meu propósito. Não queira pular passo aonde você ainda não está pronta. Deus colocou na minha vida assim, eu tenho facilidade, muita facilidade de comunicação, facilidade de alcançar assim as coisas, que é assim, tudo que você faz com excelência, Deus vai abrindo. Eu tenho facilidade de ter muitas conexões boas com pessoas de dinheiro, com pessoas conhecidas, com lugares e acessos. Deus me deu essa facilidade que eu tenho, assim, coisa que a pessoa tentou a vida inteira ter conexões e não conseguiu. Eu consigo fácil, uma facilidade que elas aparecem para mim. E Deus colocou a pastora Anichesca, a pastora Larissa. Quem que é a Anichesca? A Anichesca é uma pastora que é onde ela me dá minha cobertura espiritual, aonde o meu ministério começou quando eu olhava ela pregar e eu falava: eu quero a unção dessa mulher, eu desejava a unção dessa mulher.
E quando foi a pastora Larissa, para você mexer com guerra espiritual, com libertação, com cura e expulsar demônio, minha filha, você precisa de um líder. E você está preparada para isso? Você paga o preço para isso? E eu ainda não entendi o porquê disso. E aí ela, que é muito difícil de ter conexões, essas duas mulheres muito usadas por Deus, simplesmente elas viraram uma como a minha irmã e a outra como minha líder principal. E é Deus, porque qualquer um de vocês que mandar mensagem, ela não responde. E foi Deus que deu acesso. Ele abriu pessoas, lugares e acessos conforme a vontade dele. Então, no momento do seu sonho, Deus vai abrir lugares, acessos e pessoas para te ajudar. Mas para isso, vocês têm que ser curadas. Você que está grávida, eu não entendi o porquê que Deus falava que era para colocar essas pessoas aqui. Você tem que quebrar uma maldição hereditária muito grande na sua família. Você tem que pedir perdão para Deus por palavras que você já lançou contra essa criança. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, que eu não te conheço, mas foram lançadas. Sabe o momento quando você fala assim, eu arrependi de ter engravidado, agora eu estou passando por isso? Pois é, ela já se sente rejeitada. Ela não tem culpa, ela não pediu para vir no mundo. E são provações que Deus colocou para você ser forte. Ela precisa de você. E Deus vai te fortalecer e Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar a cura e as ferramentas necessárias para você alcançar o que você quer. Você só não recebeu aquilo que você sonha e almeja tanto porque você não está preparada ainda. A Nayara, ela começou no fogo com o Espírito Santo, uma busca. E eu sei que tá mandando falar, aguenta aí. Numa busca, assim, igual eu me vi ali nela, uma mulher de guerra, uma mulher de Deus. Mas você deixou a chama se apagar, Nayara. Você deixou a chama se apagar. E Deus tá falando que você não tem escolha para deixar a chama apagar. Ele tá te chamando aqui hoje. Ele tá falando para você. Se for preciso eu colocar minha mão, pesar minha mão, eu vou pesar. Pensando em você e nos seus filhos. Porque Deus tem um propósito grande em você. E Ele já te mostrou. Basta você tomar a decisão e começar a caminhar. Honra o seu marido e a sua família. Perdoa o seu pai e a sua mãe. Coloca nos pés de Deus do jeitinho que eu te ensinei. Começa a praticar todas aquelas 8 semanas que a gente fez tudo aquilo que eu te passei. Porque a partir de verdadeiramente você colocar nos pés de Deus essa dor sua, parar de querer cobrar de pessoas o que você precisa, Deus ele vai começar a pegar essa ferida dentro do seu coração e vai pegar e vai colocar um amor tão grande, uma unção tão grande. Você tem um trabalho tão grande aqui nos Estados Unidos, os seus filhos são ferramentas, só que você precisa se preparar porque Deus tem pressa na sua vida. E a Evelyn, o Espírito Santo me fala assim, a fome, a sede, a vontade, a confusão na mente, aquela vontade de caminhar, aquela vontade de estar, mas ao mesmo tempo o inimigo tem puxado. Ela quer ir, ela não quer ir, ela vai, ela vem. Só que Deus ele também tem um chamado para você. Só que hoje Ele está te dando a escolha. Você não pode ficar em cima do muro, não. Você não pode. E Deus, quando Ele chama, Ele escolhe, Ele começa a te